Começamos essa edição com o testemunho de um sacerdote que foi missionário durante 23 anos num país de minoria católica. De volta ao Brasil há quase um ano, o padre Evaristo Iga partilhou histórias de superação e conquistas. E quem conta pra gente é o repórter André Cunha e o cinegrafista Ederaldo Paulino. Para contar a história do padre Iga, como é chamado pelos companheiros missionários, nós viemos onde tudo começou. Esta é uma casa salesiana, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A história do padre se dá no Japão, mas logo em nossa chegada, uma recepção tipicamente brasileira, para aquecer a conversa. Padre Iga é filho de japoneses, mas nasceu no Brasil, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O caçula de 6 irmãos foi ser padre a contragosto da mãe. Depois do tempo no seminário e da ordenação sacerdotal, veio trabalhar nesta casa. Mas em 1993, foi viver a aventura que mudaria sua vida. Antes de mim tinha um padre diocesano de Volta Redonda. Como ele estava no ano sabático, ele voltou. Então, aí houve pedido, não, se alguém podia subir. Então, em 93, acabei indo. Mas para ficar 3 anos, né? 20 a mais. O padre nos conta que, além da língua, da cultura e da distância do país natal, o preconceito, sim, foi o principal desafio. Você mesmo que é oriental, cara de japonês, mas você não é japonês. Sim. Então, a discriminação, né? Por exemplo, logo no início, né? Eu ia alugar uma casa, depois falaram, de onde que você é? Eu falei, eu sou brasileiro. Ah, então a gente não aluga. Mas este tipo de dificuldade não parou o padre. Ele estava realmente disposto a enfrentar tudo para cumprir sua missão na terra do sol nascente. É uma igreja assim difícil para um estrangeiro, nós brasileiros, então um padre, você tem que enquadrar todo aquele esquema. Infelizmente, muitos padres que foram, às vezes, dioceses, que pediram um padre brasileiro, algum diocese aqui, ficaram 2, 3 anos, no máximo 3 anos, não. Voltaram para o Brasil e falaram que é difícil trabalhar. Não? E por que o senhor resistiu esse tempo todo lá? É que eu sou teimoso. Graças à teimosia do padre Iga, o trabalho na paróquia de Hamamatsu, a 250 quilômetros de Tóquio, tomou dimensões inimagináveis. O que ninguém poderia pensar é que o padre sairia do Brasil para cuidar dos pobres no Japão. Padre, o senhor também trabalhou com moradores de rua, mas a gente fica se perguntando, morador de rua no Japão, como é essa realidade lá? Pois é. Quando a gente fala o Japão, ninguém acredita que o Japão tem morador de rua, porque a mídia fala da tecnologia, da eletrônica, mundo moderno, isso, avanço, e nunca foi mencionada gente que mora na rua. Aí eu comecei, aí na missa eu falei, gente, ó, né, tem japonês morando na rua, vamos fazer alguma coisa. Aí eu comecei esse trabalho, né, pedir mantimento, arroz, né, carne para a gente fazer um sopão, né? Após tantos anos viajando o mundo, o padre tem muitas histórias para contar. E o que a gente percebeu durante a entrevista é que as palavras de Dom Bosco ganharam vida na missão do sacerdote salesiano. Hoje, na companhia da imagem oriental de Nossa Senhora, o padre Iga quer ser missionário aqui, na terra natal. Disse que, apesar da saudade dos amigos, não pensa em voltar ao Japão e destacou o potencial missionário dos brasileiros. Sempre cita o Brasil como exemplo de missionário. Estamos caminhando bem. Então ainda tem muita coisa a fazer, a percorrer, mas em relação aos outros países, nós estamos bem, porque esse estado sempre como exemplo.